Bem, boa tarde a todos. É sempre bom ver rostos conhecidos, queridos, que remete a boas lembranças. E rostos novos que a gente tá querendo cada vez mais prossigam, né, nesses seminários técnicos que são cada vez mais raros, mas de muita importância, como é o seminário Cidades em Trânsito. A gente tem eu tenho um carinho especial e toda vez que eu começo é justamente agradecendo ao Otávio a oportunidade da gente conversar, né, e poder conversar com esses grupos, sabe, e poder expor um pouco das ideias ou das percepções que a gente tem, né. Hoje, assim, nesse 7º seminário, o Otávio me botou numa roubada, porque além de ele me deixar com um pouquinho tempo para propor a ideia, ele me deu um tema muito complexo, né, que é os impactos da pandemia no setor de transporte. A pandemia foi uma coisa assim que ela foi um desastre, uma crise sanitária, mas que afetou todos os setores. E no transporte ela foi devastadora, né. Eu diria o seguinte, eu quase perdi a vida na pandemia, né. Em 2021 fiquei 2 dias internados, sem oxigênio, com oxigênio direto, para poder me recuperar. E depois que me recuperei, eu acho que eu consigo perceber ou ver, avaliar um pouco do sistema de uma forma diferente, né. Uma das coisas, sim, que me deixou mais claro é que o sistema de transporte, ele não pode mais ser tocado como foi tocado nos últimos 50 anos, sabe. Ele está completamente equivocado. E aqui eu não tô sendo alarmista, né. A gente começa a perceber que o sistema, ele foi tão impactado que as restrições de viagem, distanciamento social, né, reduziu de tal forma a quantidade de pessoas que o sistema não se sustenta economicamente. E era uma das poucas áreas em que, aliás, a única área em que tu cobrava daquela pessoa que mais necessitava, né. É uma uma peculiaridade que o sistema de transporte tem, né, e que era como, né, era como é que era o transporte antes da pandemia. É importante a gente ver. Órgãos gestores sem recursos, poucos dados, pouca informação, com poucos técnicos qualificados, né. A gente vê hoje, porque a gente assessora a Ida, pode me respaldar nessa opinião, as prefeituras do interior não têm técnicos para fazer uma avaliação crítica dos seus sistemas, não sabem nem como começar um sistema, né. A própria EPTC, eu tive na EPTC muitos anos, ou Metroplan, são órgãos que têm equipes técnicas de transporte muito pequenas para o tamanho da competência e da responsabilidade. Quando eu estava na EPTC, tive a má sorte de ter uma gerente de projetos como a Ida Bianchi, sabe, que é sensacional. Uma colega, uma amiga que entende demais do assunto. Mas mesmo assim, a IPTC, a gente é abduzido pelo trânsito, e o transporte é 20% das atividades, quando que precisa muito mais atenção do que o próprio trânsito. Então, poder público geralmente incapaz de regular o sistema e reproduzindo, né, um sistema em que, de que forma ele produz economia, de que forma ele produz dinheiro, de que forma nós montamos para os empresários ganhar dinheiro. Se lotarem os ônibus, e o ônibus for o mais baratinho possível. É assim que ele ganha dinheiro. Então, é assim que ele vai usar. Isso foi 40, 50 anos. E não muda. Não mudou. E ainda, sabe, hoje em dia, a gente tá peleando para que esse modelo tenha alterações significativas, né. As empresas reagem de 2 formas quando aconteceram a pandemia. O aumento dos custos, com reajuste tarifário, redução da oferta, a tarifa
com a pandemia, se desvinculou completamente do custo, permite que as empresas possam demitir, e demitiram os cobradores, né? Hoje, pelo menos as metropolitanas, é uma ou outra empresa que ainda mantém o cobrador, né? Mas também o cobrador é uma coisa que é uma característica do Brasil, né? Tu não encontra cobrador em lugar nenhum, né? Aliás, eu já tive em Londres, e em Londres eles estavam tirando os cobradores, e tiraram. Quem cobra é o motorista. Isso há uns 2009 foi a primeira vez. Quando eu fui em 2017, 18, 17 para 18, eles colocaram, mas não é mais a função de cobrar. Ele tem hoje um cara que é um monitor, que ele explica onde é que desce, onde sobe, qual é a linha que pode pegar, de que forma integra, né? E geralmente essas pessoas são quem vai para lá, são brasileiros, são indianos, são chineses, não são londrinos. Londrinos classificam aquilo quase como uma subemprego, mas voltaram a ter esses monitores. Mas tu vai aqui na Argentina, aqui do lado, um país com uma economia muito mais fragilizada do que a nossa, não tem cobrador. E eu acho que o Brasil está indo para esse caminho, né? Pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, começou a se tirar o cobrador. Porto Alegre está tirando e até demorou mais a tirar. A tarifa, então, se desvinculou do custo, permitindo, então, que as empresas pudessem fazer isso. E, no contexto, a remuneração se dá por passageiro pagante. Então, é isso que eu disse. Quanto mais passageiro, tiver mais lotado o ônibus, né? E eu comecei, quando estava na Metroplan, em 1985 e 6, né? Eu saí da SMT e fui para a Metroplan. E, na época, me admirava muito o sistema metropolitano, porque o cara só estava lotado se todos os narizes estivessem colados no vidro, sabe? A lotação era absurda. Tinham aqueles Romeu e Julieta e eram os dois completamente lotados. Se fosse fazer uma pesquisa dentro do coisa, você não conseguia entrar, sabe? E vinham às 4, 5 da manhã, vinham aqueles carros para largar pessoas em Porto Alegre. Hoje em dia, já tem um pouco mais de regulamentação, não é assim, mas não é muito diferente. Melhorou um pouco o padrão do veículo, né? Mas ainda tem assim. E com isso nós temos uma degradação desse sistema de transporte. O transporte público é insuficiente para atender às demandas, ele não tem qualidade, né? E isso faz com que trens, ônibus, sejam superlotados e sem qualidade alguma, né? Esse é o transporte que nós tínhamos até a pandemia e ainda persiste um bom tempo com essa formatação. Com a pandemia, a gente começou a perceber que as empresas operadoras de transporte, né, aderiram maciçamente às regras que foram estabelecidas, não tinha nem como não ser diferente, né? Distanciamento social. Então, nas metropolitanas, por exemplo, em Porto Alegre, a mesma coisa, era um banco sim, o outro não, ficava na diagonal, não podia duas pessoas sentarem juntas, né? A limitação dos passageiros nos ônibus, os veículos eram desinfectados diariamente, 2, 3 vezes, medição de temperatura para os rodoviários, substituição do dinheiro por cartões foi galopante, né? Então, uma série de coisas assim se trabalhou durante esse período, mas é um período que a gente vale lembrar, o transporte não parou nas cidades, ele continuou com pandemia, com tudo, não tem distanciamento, não tem home, não tem nada, né? Ele continuou sendo operado. As operadoras, então, foram rigorosos com esse cuidado de higienização. Na região metropolitana, então, houve um aumento da frota para transportar passageiros só sentados e diminuir a aglomeração, né? E aí notou-se, no entanto, que os maus resultados do transporte público foram agravados ainda mais, ou seja, o dinheiro não tinha mais, sumiu, sabe? E aí as empresas, com essa crise sanitária, começaram a ver que nesse cenário a perda de passageiros provocou uma queda econômica no sistema, foi devastadora. E aí não tinha mais dinheiro e as contas não fechavam. E aí nós tivemos
N empresas que faliram, né? Outras ainda continuam arrastando os pés até hoje. As consequências dessa pandemia, então, foi essa redução da demanda de passageiros, diminuição da receita do transporte, aumento dos custos operacionais e de manutenção, impacto nas rotas e horários devido à restrição de alterações de demandas, e mudanças nos padrões de deslocamento e preferência do usuário. Ou seja, a gente percebeu que o transporte mudou sobre a ponto de vista do usuário. O usuário só ia pegar o transporte se fosse efetivamente a última solução. Senão, ele mudava o modal, ia para uma bicicleta, andou muito mais, né? Ele começou a fazer home, e isso aí mudou e agravou ainda mais a crise existente no sistema. O resultado mais direto, então, nessa queda de passageiros, e assim foi no mundo inteiro, não é uma coisa só do Brasil, né? Mas levando em consideração que no Brasil os custos das redes de transporte são totalmente pagos pelo usuário, né? O que não acontece na Europa. Na Europa, a única coisa que varia é o percentual de subsídio. Os países mais desenvolvidos, tipo Alemanha, tem um subsídio maior. Na Alemanha, chega a 45% da tarifa é paga pelo sistema, né? Os países com menos condições, no caso da Itália, 10%, 12%, né? No máximo 15% em algumas cidades tem subsídio. Mas isso faz com que o usuário tenha uma outra visão do seu sistema. Ele sabe qual é o poder. Então, o próprio poder público, né, ele já exige um mínimo de qualidade, né? Isso é um diferencial muito grande. Então, os custos para a oferta do serviço se mantiveram ou até cresceram, a passo que o passageiro não estava mais pagando. Então, como é que fecha essa equação? Esse cenário comprometeu a saúde financeira, né? Como eu disse, uma grande parte das empresas faliram, outras venderam alguns ativos e reinvestiram no transporte, e o resultado foi de que a arrecadação estava sendo insuficiente para manter esse sistema. E aí começou a aparecer, né, a questão do subsídio, né, para conter esse impacto, né, da perda de passageiros. Algumas cidades e alguns estados começaram a financiar os seus sistemas e perceberam que não tinha mais como a população voltar naquele modelo anterior, né? Então começaram a financiar os sistemas, mas obviamente cidades que não tinham condições, eu vou dar o caso aqui porque estou trabalhando agora nesse modelo. Alvorada, por exemplo, não tinha condições financeiras de manter o sistema, e o sistema entrou em caos, colapsou completamente. Ele de 28 linhas passou a operar 4, e uma derivação, né? De 39 carros, passou a operar com 9. E não tinha o passageiro que se virasse, sabe? Ou ele andava mais a pé, ou vinha de bicicleta, ou então pegava um ônibus metropolitano que era R$1,20 mais caro, tá? De que forma a prefeitura contorna isso? Não contorna, ela não sabe contornar, ela não tem nem equipe técnica para avaliar. Essa medida conta com a anuência dos órgãos gestores, que apesar dessa autorização, né, para redução da oferta, né, alguns emitiram decretos ainda limitando a lotação dos veículos com o objetivo de prevenir o contágio. E isso persiste, não terminou com o fim da crise sanitária, né? Então, as cidades começaram a pensar que esse investimento no transporte como um dos pilares centrais, e começaram a ver que não tem mais solução, não vai ter volta mais, porque as empresas que têm mais qualidade, que mais ofertam, estão conseguindo hoje recuperar 80%, 85% da demanda que tinham antes da pandemia. Não mais que isso. Não vi uma empresa que diga, olha, nós recuperamos 100%. Mesmo aquelas que o usuário não tem alternativa.
O investimento no transporte público tem se tornado um desafio, sobretudo em países como o nosso, onde há pouca disponibilidade de fundos públicos, né? O governo federal, que detém a maior parte dos recursos, né, 55% dos recursos de impostos vão para o governo federal, não faz, não deu um subsídio, ofertou uma vez só e não fala mais. Pelo contrário, em algumas situações, tem feito até ações completamente equivocadas, no meu entender. Por exemplo, tu continuar promovendo o transporte individual, né? Tu não ter diferença da gasolina para o diesel, sabe? Sendo que o diesel ainda é a nossa matriz energética para o transporte coletivo. Então, tudo isso leva a situações em que não vai ter como, a não ser se pensando uma nova forma de tratar o transporte coletivo. Essa mudança, né, passa por uma revisão nessas formas de gestão e financiamento, né, que são custeados por tarifa. A principal mudança é que o transporte deixa de ser tratado como um serviço e passe a ser visto, né, como ele é um direito. Isso daí está na Constituição desde 2015, mas não é essa a visão que as pessoas têm. Ele é visto ainda, né, como um serviço em que é dado geralmente à iniciativa privada, cada vez mais a próprias cidades que tinham, como o caso Porto Alegre tinha Carris, né, financiava a Carris, tinha um custo alto, mas o papel da Carris era fundamental. O que aconteceu? Foi para a iniciativa privada. Foi um serviço que está sendo concedido, né, e vai continuar sendo financiado, porque nos últimos 3 anos até, a Prefeitura de Porto Alegre passou 120 milhões para os consórcios e para a Carris, né, sendo que houve renovação só no último ano, renovação de frota, e foi na ordem de 120 milhões, ou seja, receberam 360 milhões e estão gastando 120, para recuperar aquele prejuízo acumulado durante a pandemia. A proposta que a gente pensa hoje, que a gente tem visto, principalmente o prefeito de Porto Alegre tem dito bastante, é criar um sistema aos moldes do SUS. Só que o SUS, hoje, se funcionasse, né, para o transporte, ele seria mais ou menos assim. Só as pessoas doentes pagam o SUS. As demais não precisam pagar, só quando ficarem doentes. Ou seja, faliria. Então, não é uma proposta que se alicercie. E toda vez que tu cria um imposto, para o último lugar que ele vai é para o transporte, né? Ele acaba sendo absorvido pela própria máquina, né, que são a máquina pública, tanto federal, estadual, municipal. Então, o imposto não é o caminho, né? Por quê? Porque essa questão, assim, nós vivemos hoje uma época de mercantilização, né, onde todas as esferas, principalmente a mobilidade, está inserido dentro desse processo. Como é que é essa mercantilização no sistema? Né? Tu chega no hospital e ele vê que tu tem uma doença. Então, o que tu faz? Tu dá o tratamento básico para resolver aquele modelo. Tu não faz isso de forma preventiva, né? Tu não tem essa visão. O próprio SUS não tem essa visão. E na realidade, né, não é isso que a gente está querendo para o modelo. Então, de nada vai adiantar subsídios governamentais, que pesam muito no bolso da população, se os conceitos não forem mudados, se a gente não começar a repensar até a forma de remuneração. Por exemplo, tu pagar hoje pela quantidade de pessoas que ele conseguir carregar dentro de um ônibus, é um equívoco horrível. Agora, se tu pagar por quilômetro, sabe, o empresário já deixa de pensar em lotar aquele ônibus. Ele vai receber pela quilometragem percorrida, né? Então, já é aí uma forma de tu moldar o sistema de uma forma diferente. O deslocamento por veículos automotores individuais continua e ele tem que deixar de ser protagonista, né? O planejamento urbano tem que repensar isso e fazer planos de diretores ou plano de mobilidade. A gente fala as mesmas coisas, diz as mesmas coisas,
e passa isso para os municípios não sabem nem como tirar aqueles planos da gaveta. Tá? E isso faz com que precisa constantemente terem que ser reestudados, têm que ser reavaliados, né, se eles são efetivamente uma ferramenta, né, de concepção dos modelos. O principal elemento hoje, o passageiro passa a ser a receita, por isso ele é mais rentável o ônibus lotado. Né? A médio prazo, as mudanças também perpassam melhorias na infraestrutura urbana, né? Implementação de corredores, adoção de frota menos poluente, nada disso é exigido. O último governo em Porto Alegre passou, realmente fez a diferença, colocou corredores de maneira, corredores temporários, né? Faixas exclusivas. Então, isso faz um diferencial, aumenta a velocidade, diminui a frota necessária para cumprir o serviço. Então, é importante ter esse tipo de visão. Né? E aí, esse tipo de visão, a gente acha engraçado, mas assim, ó, passa até pelo próprio modelo urbano. Né? E aí a gente traz o caso de Paris, que eu acho uma coisa muito importante, a cidade de 15 minutos, a questão urbana ser pensada em que todas as atividades têm que ser providas para as pessoas dentro de um raio de 1 quilômetro. Não adianta tu setorizar a cidade. Eu vou fazer, sabe, as escolas vão ficar numa região, a indústria em outra, a habitação em outra, e aí aquelas linhas de desejo são longas, comprometidas, não são sustentáveis. Né? Paris acabou repensando esse modelo. E, graças a Deus, hoje tem uma prefeita lá, Anne Hidalgo, que tem feito a diferença, tem se proposto a implementar esse modelo e tem feito com que a população absorva. O parisiense se torna uma pessoa mais educada, mas ele, de qualquer maneira, assim, ele adotou esse sistema. Né? Outra questão de política pública é a questão da fonte energética. Nós continuamos ainda com ônibus extremamente poluentes, né? Com diesel que cada vez está mais caro, e não tem uma linha de financiamento, né, de programas de sustentabilidade no transporte coletivo para uso de energia elétrica. Por exemplo, o ônibus elétrico custa 4 vezes mais caro que o ônibus normal. Isso é um absurdo, sabe? Enquanto o BNDES fica financiando iate, fica financiando avião, sabe? Está completamente equivocado essa tipo de premissa, sabe? E como é que muda? Não muda. Não muda. Vai continuar assim, sabe? É um problema. Aumento do uso de fontes renováveis, biocombustível, biogás, eletricidade, né? Por exemplo, hoje tu verifica no Transurb qual é a maior despesa depois de pessoal, é a energia elétrica. Não tem um benefício para reduzir, que a energia elétrica, que é o principal combustível do trem, seja pago mais barato. Não, pelo contrário. Principalmente no pico, ela tem o dobro de incidência. Então, isso tudo acaba fazendo com que essa falta de políticas públicas, né, acaba promovendo. Por exemplo, a questão do financiamento do transporte coletivo. Né, já estava na hora de se criar taxas ou contribuições, e tem que ser taxas ou contribuições, não pode ser imposto, né, que financiem, e eu acho que isso é uma posição pessoal, tem que ser no município, que o município é quem tem os maiores encargos, as maiores responsabilidades, né? Tem que ser feito o município criar taxas e contribuições que financiem o transporte. Nós estamos hoje trabalhando em Alvorada justamente nesse modelo. Né? E aí a gente vai e faz, via Detran, pagar uma contribuição para o município, os carros pagam 40 centavos, seria esse o modelo que nós estamos montando para Alvorada. 40 centavos por dia, vezes 365 dias, ele vai pagar 180 pila uma vez por ano. E vai pagar junto com o IPVA. O que acontece? Ele se ele não pagar, né, ele não vai conseguir vender o veículo.
Então, geralmente, esse é uma taxa, uma contribuição que é paga, que tem pouca inadimplência. E isso faz com que financie 40% dos custos de transporte. Então, em Alvorada, por exemplo, a tarifa poderia ser de R$2, se essa taxa já tivesse aprovada, né? Mas aí a gente tem o entendimento, por exemplo, por parte da Câmara, de 17 dos 18 vereadores concordam com a taxa. Ótimo. A Prefeitura demorou a ser convencida, mas hoje concorda com essa taxa. Aí agora o que entranca? O Detran, porque tem que fazer um contrato, e isso tem que passar pela Secretaria da Fazenda de Porto Alegre, para ser implantado em Alvorada, não tem nada a ver, sabe? Mas é uma burocracia absurda, sabe, para se implantar qualquer coisa que quebre a lógica que existente, né? Então, essa questão das taxas ou contribuições, ela é fundamental que os municípios estabeleçam isso e vejam critérios para implantar isso, né? Porque é a forma de subsidiar o transporte e dar mais qualidade ao transporte. É aquilo que eu estava comentando, e isso é essas taxas e contribuições existem dentro dos recursos dos municípios, né, na Europa. Em Frankfurt é 45%, em Viena 40%, mas isso paga tudo. Lá o sistema todo ele é sustentável, ele é todo integrado, né? E em Roma é 10%, é o sistema mais precário até. Amsterdã 25%, Paris é 33%, e aí o poder público pode se dar ao luxo de exigir que os ônibus em Paris tenham vidros Ray-Ban, né, para filtrar os raios UVS, né? Então, é uma outra diferença de qualidade. E outro case que a gente acha importante pós-pandemia, que está se implantando, Nova York, eu li, me chamou muito a atenção, porque Nova York é outra cidade que eu fui a primeira vez lá sem muita expectativa, e fiquei muito encantado. Por quê? Porque toda a frota de Nova York é pública, né? Toda a frota em Nova York é elétrica, né? E pertence a uma empresa que pertence à cidade, né? Essa é um processo que me chamou muito a atenção. A bilhetagem lá é integrada. Tu anda no ônibus, na barca, tu anda em metrô, toda com a mesma bilhetagem. E não é nem cartão, é uma coisinha simplóriazinha de quem passou lá por aquela época da Bento, daquela implantação na Bento, é quase aquilo. É um cartão de papelão, né? E integra com tudo. Atrás do ônibus em Nova York tem 33 baterias, é uma coluna com 33 baterias, e ele dá a partida como ônibus a diesel e começa a ser, ele é um híbrido e passa a ser elétrico e não tem poluição, não tem barulho, não tem nada. E a última vez que eu fui, que me chamou mais atenção, já é o planejamento viário. Antes tinha uma faixa para ônibus e ele estava completamente dentro daquela faixa. Hoje já são 2 faixas permitindo a ultrapassagem dos ônibus, uma ciclofaixa e a outra faixa, uma faixa e meia, são dos automóveis. Isso em Manhattan é regra. No caso, essa governadora de Nova York, desde agosto de 2001, ela vem implementando, né, essas linhas com tarifa zero, né? Então, não sei, a tarifa zero eu acho uma coisa meio complicada, mas é muito interessante essa experiência. Ela pegou 5 linhas em distritos mais populosos e criou a tarifa zero. O que aconteceu? Bombou, sabe? 30% do aumento da demanda nessas linhas, e isso faz com que eles consigam direcionar, né, essa governadora Kathy Hochul explicando que a tarifa gratuita bombou principalmente o comércio local, os deslocamentos têm feito com muito mais facilidade, mais rápidos, e o congestionamento, principalmente na cidade, diminuíram e muito, né? Então, outro
Eu acho que está se buscando pensar novas formas de transporte, novas formas de usar o transporte. Isso é muito importante, isso veio com a pandemia. Né? Porque a gente viu o seguinte, não tem mais como a gente sustentar o transporte naquele modelo, né, JPOT, que a gente tinha nos últimos 50 anos. Então, eu elenquei isso, algumas proposições, algumas ações que a gente acha que é importante aqui para a nossa aldeia. Né? Primeiro, a implantação de uma governança metropolitana. Não adianta cada município tratar como se fosse as suas linhas fossem, sabe, as mais importantes e não integrando com nada. Reduzir sobreposição de linhas. Hoje a gente tem as linhas metropolitanas, as linhas urbanas em toda a região metropolitana, uma em cima das outras, disputando aquele passageiro e, em algumas, fazendo uma quilometragem imensa, sabe, justamente para aumentar o custo, o preço da tarifa. Simplificar itinerários. E a gente não pode subestimar o usuário, sabe, que ele aprende muito mais rápido que qualquer técnico, sabe. O usuário, em 2 dias, ele entende como é que funciona as novas modelagens. Ações de médio e longo prazo. Então, seriam investimentos em novos ambientes de integração, para ampliar a questão das integrações. As pessoas aqui, foi vendido lá na época, sei lá, que eu tinha 20 anos, já tem mais de 40 anos, lá na Bento, que aquilo foi um projeto extremamente mal pensado. O Otávio lembra daquele projeto, a gente quase enlouquecia. Na época, eu era estagiário, eu tinha que empurrar as pessoas para dentro do ônibus. Ele veio lotado, ele tinha que sair lotado, entrar naquele terminal e tu empurrar em outro ônibus lotado. Foi um projeto completamente mal pensado. E aí queimou a figura das integrações. Uma coisa que ocorre no mundo inteiro, tu integra entre os diversos modais, entre o próprio modal, né? Aqui tu tem uma rejeição muito grande. Prolongamento de corredores exclusivos. Porto Alegre tem, mas ele termina no limite da cidade. E as prefeituras não sabem como fazer ou não querem fazer porque não entendem que seja importante o transporte. Muitos prefeitos eles não imaginam o que é a resistência dele quando falam de transporte. Tem aquela visão de que o transporte é coisa para pobre, que não precisa na minha cidade. Prolongamento, então, desses corredores diminuiria as velocidades do transporte e, com isso, a frota poderia ser bem menor. Consorciamento das bacias metropolitanas. Tirar essa questão de nós termos uma rede metropolitana, uma rede urbana e mais uma rede seletiva em cima e um gasto desnecessário a gente poderia evitar se houvesse consorciamento de bacias metropolitanas, integrando empresas de Porto Alegre com da região metropolitana. Implementar a integração total metropolitana. Então, a gente poderia reduzir o preço das passagens integrando elas. Né? E isso, o usuário, rapidamente, ele entende no bolso. Se a gente consegue reduzir o preço, por exemplo, as transversais metropolitanas, né? São 3 transversais metropolitanas, elas entregam todos os sistemas urbanos com uma linha que passa transversalmente em toda a região. Né? O custo da linha é R$ 6,50, ela tem 22 quilômetros, mas ela integra com toda a região metropolitana, e a integração custa R$ 8,50. Então, as pessoas percebem que se ele vai de uma cidade para outra, é mais barato ele andar com aquela transversal e integrar com a metropolitana, e eles fazem isso, do que eles pagarem 2 tarifas. Né? Então, o usuário, ele sabe operar muito rápido o processo. Então, acho que isso seriam algumas ações que a gente acha importante que seriam colocadas agora, pós-pandemia, que teriam uma repercussão grande aqui na região metropolitana de Porto Alegre, e eu acho que a gente é um modelo que a gente pode avaliar para várias cidades ou regiões aqui do estado. Pessoal, era basicamente essas contribuições que a gente procurou colher e, mais uma vez, a gente gostaria de agradecer aqui a participação que vocês hoje permitem que a gente converse aqui. Ok? Obrigado. Se estou aberto.
Ele tá provocando, sabe? Bom, todo mundo sabe, e eu tenho me manifestado, que acho que foi uma bobagem, uma besteira, e falei isso para o próprio prefeito Sebastião Melo, antes dele assumir a cadeira, sabe? Nós nos encontramos numa viagem e eu comentei com isso, que ele teria que, a primeira coisa, entender o papel da Carris, sabe? E reformular a Carris, sabe? A Carris, há 12 anos atrás, não era deficitária. Pelo contrário, ela repassava dinheiro para o município, né? Ela não podia dar lucro, mas ela repassava ao município, né? E com todas as condições e percalços que se tinha para operar como se tem agora, né? E ela era vista como uma empresa de qualidade. O que aconteceu? A Carris, muitas vezes, era confundida como uma empresa que era um cabide de empregos. Então, quem é que ia para a Carris? O prefeito de Andara Lopes, sabe, que não se elegeu, mas é amigo do prefeito aqui de Porto Alegre, então fica lá. Foi meu ajudante, então vai lá para a Carris. E aí foi a degradação. A Carris, nos últimos 10 anos, ela degradou-se, sabe? Mas ela foi subsidiada pelo município. E agora, com esse novo modelagem de subsídio para as empresas, né, não teria problema nenhum a empresa continuar. Ela só precisava ser sanada, ser melhorada, sabe? E isso, a última presidenta, antes desse atual presidente, mostrou que era possível fazer, né? Então, acho que foi uma besteira fazerem isso, sabe? Acho que agora que ela foi vendida, e foi vendida para a maior empresa metropolitana, sabe? Eu diria o seguinte, acho que essa empresa vai ganhar muito dinheiro, sabe? Ela vai enxugar, vai ter mais condições, porque o serviço dela é um serviço bastante racional, ela vai operar a Carris com mão de ferro. Ela vai fazer a Carris dar lucro, mas só que não vai ser mais para os cofres de Porto Alegre, né? Vai ser para os cofres particulares. É uma pena, né? É essa a minha opinião. Exatamente. E que não vai casar justamente com os consórcios. Então aí já vai ter mais um problema a par. Sem falar que o terreno onde está a Carris, ele vale muito mais, sabe? Ele diz que 60 milhões. Na realidade, o mercado pode pagar mais, né? Por isso que a própria Bortoncello, que participa, gostou muito do processo. É isso, gente. Obrigado mais uma vez.